Oi, eu sou o Ricardo Machado e essa é a Entretempos, um espaço que nasceu para pensar a memória das vítimas de trânsito e como isso afeta a vida das pessoas que ficaram. Ela é uma criação da rede Sistemas Seguros, composta por organizações como a Ciclocidade e como a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Hoje, a nossa convidada é a Clariana Cunha. Ela é socióloga, gestora pública, mobilizadora na Minha Sampa e no Instituto Polis, que atua no tema de trabalho de cuidado. Clariana, explica pra gente, por favor, o que é esse termo, trabalho de cuidado, ou mesmo a economia do cuidado, né? Eu sei que, a gente sabe que muitas pessoas, né, passam por isso no seu dia a dia, mas talvez o termo não seja conhecido amplamente. Você pode explicar pra gente, por favor? Olha, Ricardo, trabalho de cuidado, ele é todo esse trabalho que sustenta a vida cotidiana, ele sustenta a vida. Ou seja, é um trabalho direto, ele é tanto direto quanto indireto, que é o trabalho direto, que é o trabalho do cuidado direto, que é cuidar de alguém, levar alguém na escola, um idoso no hospital, ou uma pessoa doente, cuidar dessa estrutura do cuidar de alguém. E também ele é o trabalho indireto, que é o trabalho de você limpar a casa, arrumar Trabalhos domésticos, os né? trabalhos domésticos, enfim, arrumar ali o seu cotidiano. E então esse termo ele é assim, ele normalmente ele recai majoritariamente sobre mulheres, porque as cidades elas não são pensadas, né? A estrutura do cotidiano, na verdade, ela não é pensada para essa política de cuidado. Então, o trabalho de cuidado é esse trabalho direto ou indireto de estar cuidando de alguém. É a ideia de cuidar de alguém ou cuidar do autocuidado também, mas isso aí já é outro termo. Mas o trabalho de cuidado é esse trabalho que ele é o de cuidar, de estar a função de cuidar de alguém. Tá bom, obrigado. E ele pode ser também, né, um cuidado afetivo, emocional também, Sim. né? Ele passa por Tanto do essa... apoio emocional quanto do apoio do apoio doméstico, de trabalho direto e o apoio indireto. Aí ele entra na parte do indireto, ele entra com essa história do apoio emocional também, com você, com um amigo, você com um filho, você com pessoas que estão ali no cotidiano da sua vida. E o tema hoje aqui nosso, né, Clariana, é segurança viária também, né? O tema central da nossa série. E como o trânsito, para além das mortes, ele gera essa carga, né, de trabalho de cuidado. Como que a gente pode fazer a reflexão sobre trabalho de cuidado e sinistros de trânsito no Brasil e no mundo? Olha, Ricardo, tem tudo a ver falar de sinistros, falar de trânsito e falar de trabalho de cuidado. Primeiro começa na ideia de que as cidades elas não são construídas para todas as pessoas, né? Então, quando você tem um planejamento de cidade que ele não leva em consideração o que a gente chama de mobilidade do cuidado, que é esses trajetos não lineares que as pessoas fazem, por exemplo. O trajeto linear, que é o trajeto que a gente já conhece, é o trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, que é um trajeto construído e feito majoritariamente para homens e por homens, né? E as cidades elas foram construídas para esse específico pessoa, para essa pessoa especificamente. As cidades elas foram construídas para essas pessoas especificamente. E o trabalho a mobilidade do cuidado, aí a gente entra nesse termo, que ela é o quê? Esses trajetos não lineares, picados, né? Que a gente fala picadinho, esse trajeto, que ele não é um trajeto que ele é previsível, por exemplo. Que normalmente eles são feitos majoritariamente por mulheres. E tem pesquisas que mostram que não é só mulheres, são mulheres negras e moradoras das periferias. E aí,
esse trajeto, essa mobilidade do cuidado, o que a gente fala? Nesses trajetos, que eles não são lineares, o que a gente tem? Falta de infraestrutura, calçadas e sinalização de trânsito precárias, um transporte coletivo precário. E aí essas pessoas não conseguem acessar, de fato, a política pública. E dentro disso, aí você fala, mas tá, e aí o sinistro de trânsito nisso tudo? Tem uma pesquisa que eu não vou lembrar, se eu não me engano, é 65%. 65% dos acidentes que aconteceram de trânsito envolvendo mulheres foram em mulheres que estavam caminhando para algum tipo de trabalho de cuidado, que é o que a gente falou ali no começo. E aí, a maioria desses acidentes foram atropelamentos. Então, as pedestres, né, estavam caminhando, e caminhando, elas sofreram acidentes. Acidentes de trânsito, enfim, dentro do trânsito. E ali, que é você... E isso tem tudo a ver com o que a gente fala, de reduzir velocidades, de ter lugares, trajetos mais seguros, calçadas, com sinalização de trânsito, terminais de ônibus ou caminhos até ao acesso à mobilidade mais seguros. Porque tem lugares, por exemplo, que você vai, né? Que você vai e ele é uma avenida cheia de carro correndo. E você, para atravessar esse lugar, você tem que atravessar essa avenida cheia de carros e hostil à mobilidade, né? Hostil às pessoas. E aí, principalmente as mulheres, mas todas as pessoas. Então, eu acho que nesse sentido tem tudo a ver a gente falar desse tema e falar que... E isso acaba o quê? Sobrecarregando as pessoas, ou seja, sobrecarregando o trabalho de cuidado. Se ele já é majoritariamente feito por mulheres e mulheres negras, quando você gera vítimas, quando esse sistema ele gera mais vítimas do trânsito, o que acontece? Você sobrecarrega ainda mais aquela família que está precisando, que às vezes precisa. Então, por exemplo, às vezes alguém dessa família vai deixar de exercer alguma função produtiva, né? E aí alguém vai acabar se tornando a segunda vítima, que tem a vítima que foi vítima desse acidente e tem a vítima que também é a vítima que é a pessoa que acaba sendo uma vítima porque é uma pessoa cuidadora. E esse trabalho ali, esse ciclo, né, é um ciclo muito cruel para as pessoas. Então, se a gente pensar uma mobilidade integrada e aonde as velocidades, a diminuição das velocidades, ela esteja incluída dentro do planejamento, isso também é parte de uma mobilidade de cuidado bem feita. Tá, obrigado. Então, o que a gente está também dizendo, né, é que para as mulheres que já sofrem uma sobrecarga nos trabalhos domésticos, né, que já recaem sobre as mulheres, o alto número que a gente tem de lesões graves no trânsito, de vítimas com lesões graves, contribui para essa sobrecarga, né, do trabalho de cuidado, que, como você disse, ele na sua maioria, feita por mulheres. E você falou de um ponto importante, né, que tem um estudo do Banco Mundial, que saiu recentemente agora, que ele diz que a cada 3 pessoas, né, que na família, uma a cada 3 famílias que sofreram um sinistro de trânsito, precisou sair de uma função principal para cuidar dessa vítima que sofreu o sinistro. E que sua maioria são esposas ou mães, né? Então, acho que se você puder decorrer um pouquinho mais sobre isso, sei que você já falou nessa sua outra pergunta, sua outra fala aqui, mas um pouquinho mais sobre, especificamente, né, o trabalho de cuidado recaindo sobre as mulheres. Esse trabalho, ele
recai sobre as mulheres justamente por aquilo que eu estava falando no começo, né? No começo, ou na segunda pergunta. Quando a gente não tem um planejamento de mobilidade, algo que seja integrado, interseccional, você acaba colocando essas vítimas, essas vítimas desses acidentes, essa sobrecarga no trabalho de cuidado, mais sobre as mulheres, porque é a forma como esse sistema funciona. Ele empobrece o tempo, empobrece a ideia e o trabalho produtivo, principalmente das mulheres, porque é essa mobilidade que ela não é construída para pensar esses trajetos. É a qualidade de vida mesmo, né? Fica É isso. danificada, né? Tem uma pobreza de tempo, uma pobreza de trabalho Saúde e mental. de saúde mental. Então, você acaba colocando essas mulheres que já faziam todo esse trabalho, né? Que já construíam 75% desse trabalho, como eu tinha falado no começo, agora elas estão de novo dentro desse processo, porque não se pensa se pensa política pública para as pessoas pelo tempo de produção, né? Para você ser produtivo, quanto mais você fizer, quanto mais rápido você entregar, quanto mais você correr dentro do trânsito, melhor. E quanto mais você tiver disponível para o trabalho e disponível também para um tempo, né? Para a vida ali, não sei, para falta de vida. Porque eu tenho um exemplo muito louco que eu vejo, que são essas coisas, às vezes você está na Marginal Pinheiros, assim, e você olha à noite pessoas fazendo rixa de carro, tipo, correndo loucamente. Por que isso? O que isso performa dentro da sociedade? Nada, né? A gente não tem, não dá para colocar. E o que isso tem a ver com o trabalho de cuidado? Porque normalmente uma pessoa acaba sofrendo um acidente dentro dessas. Não é só durante o dia. Também são as madrugadas, também são as horas que a gente perde no trânsito. E são a mentalidade da cidade que é construída para carro e para alimentar esse sistema da pressa. Uma cultura da velocidade. Assim, né? Essa cultura da velocidade. E o que pra gente encerrar aqui agora, né? O SUS gasta milhões, né, ao ano com reabilitação, tratando essas vítimas graves do trânsito, e a gente está vendo que então é dos hospitais também para casa, então é o trânsito, né? O trânsito não, na verdade, é a velocidade, né? Gerando, né, esse custo que ele é mensurado, mas como você falou também, todo esse trabalho invisível, que é o trabalho de, muitas vezes, né, o trabalho de cuidado que ele recai sobre as famílias, né, que é justamente por isso é um sinistro, porque era algo que poderia ter sido evitado, né, e a gente, né, com as velocidades altas que a gente tem nas cidades, como que a gente seria interessante se a sociedade pudesse amarrar o trânsito a essas outras pautas, como a gente está fazendo aqui hoje, com a pauta do trabalho de cuidado, né? O que a cidade ganharia, o que as pessoas ganhariam, né, se a gente tem essa redução de velocidades, pensando aqui nessa conversa sobre trabalho de cuidado, o que essas pessoas, o que a cidade ganharia, qual que é a qualidade de vida, né? Acho que já dando um pouco também da resposta, mas se você puder desenvolver a partir das suas reflexões, o que a cidade ganha, né, se a sociedade consegue entender que as mazelas do trânsito, elas não param, né, só na morte ou nas lesões graves, né? Elas se ampliam para outras, elas se interseccionam com outras pautas, com outras questões, com outros temas. Então, o que a cidade, o direito à cidade, o que a gente ganharia com velocidades mais reduzidas, né, e com esse olhar sobre o trabalho de cuidado? Ganharia muito, porque quando a sociedade, as políticas públicas, elas reconhecem o valor que tem de uma intersecção, porque
o trânsito, as políticas, elas não são neutras, a gente sempre tem que lembrar. Não existe neutralidade nas políticas, tanto de mobilidade, tanto de qualquer outra coisa que a gente vá construir dentro dessa sociedade. Quando eles reconhecem o trabalho de cuidado, mas reconhecem, por exemplo, que a redução de velocidades é uma maneira de reduzir a sobrecarga do cuidado nas famílias, isso é muito importante. E aí se a sociedade, mas primeiro isso tem que partir de uma conscientização nas pessoas, de mostrar que essa cultura da velocidade, ela precisa mudar, e isso tá visível dentro do cotidiano da vida das pessoas. Então, é muito importante, isso mudaria muita coisa, você conseguiria diminuir os acidentes, aí você diminui gente que precisa parar de trabalhar, né? Principalmente as mulheres, mas que precisa parar de trabalhar para cuidar dessa outra pessoa. Custo do SUS, né? Custo do SUS, né? Principalmente. Previdência. Mas não só isso, né? Porque quando a gente pensa, óbvio que para o SUS, para a política pública, como você falou, isso ia ser 50 bilhões a menos, ia ser muito dinheiro que poderia ser investido em outras coisas, inclusive na melhoria do próprio sistema, que ele funciona, mas assim, você sempre pode melhorar, né? Sim. Agora, o que isso mudaria no acesso à cidade ia ser maravilhoso, assim. Por exemplo, quando você tem redução de velocidade, você começa a pensar em qualidade de infraestrutura viária. Aí, quando você começa a pensar em qualidade de infraestrutura, você pode pensar em calçadas, ruas, terminais de ônibus, lugares que sejam mais agradáveis e acolhedores para as pessoas. Né? E aí, você fazendo todo esse processo, melhorando esses trajetos de mobilidade do cuidado, diminuindo a velocidade, que é um dos pontos, mas esse ponto interligado a toda uma construção de mobilidade feita para pessoas. E aí você consegue, então, fechar com um acesso à cidade garantido, com mais pessoas ocupando as ruas, mais pessoas com seu direito à cidade garantido e com direito à cidade com qualidade de vida, que é o principal, né? Você ter qualidade, conforto e alegria de poder estar na rua, né? E não medo. Porque hoje em dia a gente tem talvez mais medo do que segurança. E aí, quando você faz um gesto simples, que é simples, diminuir velocidades. Quando você faz esse gesto simples, você consegue desencadear outras coisas. Você pode, se você pensar, que aí você é pensando a mobilidade e pensando na vida das pessoas. E é isso, né? E também, assim, como você disse, qualidade de vida. Também, né, para o nosso tema aqui hoje, que é trabalho de cuidado, qualidade de vida para as pessoas que desenvolvem essa função. Então, ela deixa de estar numa tarefa que recaiu sobre ela, né, falando ela aqui principalmente sobre as mulheres, não só, mas a esmagadora maioria, e que pode, inclusive, cuidar de si mesma, né? Pode, né, fazer um curso, pensar em autocuidado, porque também isso tem um abalo ali emocional para as pessoas daquela família, então é uma carga de saúde mental que também não vai ser, como que eu posso dizer, que essa família não vai ter, enfim, então é só ganho que a gente teria, né, com esse tipo de política. Essa foi a Entretempos, uma série que nasceu para pensar a memória dos que partiram e também dos que ficaram por conta do trânsito brasileiro. Ela é uma realização da rede Sistemas Seguros, composta pelas organizações Ciclocidade e a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. E no terceiro domingo de novembro, nos reunimos no Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. E para não cair no esquecimento, continuaremos com conversas sobre o tema.
Obrigado e até o próximo episódio.